Hoje nós vamos fazer juntas saquinhos personalizados. Receber um presente, uma encomenda já é um momento especial. Agora receber esse mesmo presente, um saquinho personalizado, leva a experiência para outro nível. É sinal de cuidado, de amor e pode deixar o seu produto ainda mais sustentável. Tem um tempinho eu mostrei lá no Insta o meu processo de embalagem. Tá salvo lá nos destaques dos stories e eu vou deixar o link clicável aqui na descrição do vídeo. E por lá, muita gente me pediu por alternativas, seja porque não sabia mexer nos programas de edição, seja por não ter acesso aos materiais que eu utilizo. Para fazer esse saquinho, você precisa de muito pouco material e eu tenho certeza que todo mundo tem acesso a eles. Além disso, é facinho de adaptar e deixar com a sua cara, com a cara do seu ateliê. Então bora pra mesa e vamos fazer juntas saquinhos personalizados. Vamos começar fazendo o saquinho. Eu tô aqui com uma malha, um tecido de camiseta, porque aqui em Blumenau tem muita malharia e eles vendem retalho, então fica bem baratinho. Mas tu pode fazer de tricoline, tu pode fazer de algodão cru, pode fazer de juta, do tecido que tu quiser, tu encontrar por aí. Já fica a dica de ir nas lojas de tecido e pedir por retalhos, que tu vai pagar menos. Como a gente vai usar um pedaço pequeno, o retalho serve super bem. Esse meu aqui tem mais ou menos 31 por 25, eu tô fazendo menorzinho aqui por conta de uma encomenda e também porque fica melhor de enxergar aqui na tela. Tu faz do tamanho que tu precisar, tá? Aqui, ó, como tu tá vendo, já tá vincado. Eu marquei 2 voltinhas com o ferro. Deixa eu virar aqui, porque é aqui que nós vamos colocar a cordinha para fechar. Então, nessa marcação aqui, eu vou botar a cola universal. Tu pode costurar se tu tiver máquina de costura por aí, pode pedir para uma amiga costureira, alguém que faça, até combinar com uma costureira de fazer os saquinhos. Mas como eu sei que não é todo mundo que tem, eu resolvi então ensinar a fazer aqui sem costura. Eu não tenho máquina de costura e se eu for costurar a mão vai levar muito tempo e aí já ficou caro o saquinho para mim, não serve. Então vou passar a cola universal aqui, vou dobrar, segurar por uns 20 segundinhos para secar a cola. Então vou passar a cola de novo aqui e vou dobrar, o que vai formar então o lugarzinho onde vai entrar o nosso cordão bem bonito, tá? Vou fazer isso e a gente já faz o resto. Nessa hora, toma bastante cuidado se tu tiver com as unhas feitas, porque a cola universal tira mais esmalte do que a própria acetona. Tu pode ver, inclusive, que eu usei a pontinha da minha agulha para me ajudar a fazer a primeira vira para não correr risco. Então, cuida aí, bastante atenção. Agora que já tá feito aqui o espaço pra gente botar o nosso cordão, nós vamos fechar o saquinho, isso nós vamos fazer do lado avesso. Então, vira ele do outro lado. Aqui tá marcando, mas é porque a cola tá molhada ainda, depois de secar não vai dar pra ver, tá? Então, nós vamos dobrar ao meio, bem no meinho aqui. Arruma bem pra ficar retinho aqui em cima, é muito importante que fique bem retinho. Se tu quiser botar um alfinete, segurar um prendedor de roupa, alguma coisa pra te ajudar, também dá, tá? Eu aqui já não acho que tenha necessidade pra mim, ó. Ficou mais pra lá, eu vou trazer mais pro lado. Agora, depois no meio, a gente vai fazer a mesma coisa. Vai passar um fiozinho de cola universal aqui e aqui embaixo. Aqui tu não passa, tá? Vamos passar nessa lateral e no fundo. Aqui depois a gente vai fazer um acabamentinho. Então, vamos lá, mais cola universal. Depois que a gente passou a cola aqui na lateral e no fundo, tem que deixar um pouquinho, deixa uns 2 minutinhos pelo menos, sem mexer, porque se a gente for virar agora, vai soltar a cola porque ela ainda tá muito fresca, tá? Então espera uns 2 minutinhos para então desvirar o saquinho e a gente continuar com os acabamentos.
Passado esse tempo, então, agora a gente pode virar o saquinho para voltar ele pro lado direito, que a gente estava colando ele do lado avesso. Puxa os cantinhos aqui, não precisa empurrar muito. Ajeita bem, ó. E pronto! Tem um saquinho sem costura, tá vendo que o acabamento fica bem legal? Não deixa nada a desejar para uma costura. E tu tem um saquinho feito por ti, super rapidinho. Aqui agora nós vamos fazer o acabamento das pontinhas que eu te falei, ó. Vou pegar meu tesourão e vou ver. Tá vendo que tá saindo pra fora porque a gente fez a dobrinha ali da cola, né? Então eu vou cortar exatamente essa partezinha que tá saindo pra fora aqui em cima e vou cortar aqui embaixo também, mesmo com essa dobrinha aqui. Eu corto aqui e vou tirar essa dobrinha aqui fora. Cortei ela fora. E aqui embaixo também, ó. Aqui. Vou botar um pouco de cola universal aqui e virar pra dentro. Não precisa muito, porque ele vai ficar viradinho pra dentro, é só pra manter lá. Aqui. Cuidado nessa hora, pra não pegar cola onde não deve. E vou fazer a mesma coisa com esse lado e no outro lado. Ó, já dobrei tudo pra dentro e colei e ficou essa pontinha aqui que eu vim te mostrar. Aqui a gente vem aqui e passa um pouquinho de cola aqui também, que essa é da vira que a gente fez na hora de fazer a colagem, juntar os cantinhos. E pronto, resolvido aqui, ó. Já ficou aqui com o acabamento bem direitinho. Tá tudo certinho, ó. Viu que já secou a cola, saiu, não tá mais aparecendo, né? Então agora vamos personalizar esse saquinho. Eu tô aqui com um desenho de coração que eu fiz copiando por cima da tela do meu computador, assim como tu tá vendo nessas imagens agora. Prende uma folha de papel com uma fita crepe lá em cima, suave para não estragar o teu computador, e escurece o máximo o ambiente à tua volta. E aí aumenta ao máximo o brilho da tela. Olha só a diferença com o brilho máximo e sem brilho nenhum. Legal, né? Aqui eu vou botar em cima, centralizar aqui no meu saquinho. Vou botar um pouquinho mais para baixo, porque quando apertar aqui, ó, vai sumir um pouco. Então, eu vou deixar aqui mais para baixo, centralizar aqui nas laterais, ó, tá vendo? Aqui tá mais para lá. Aqui assim, posicionei. E eu vou vir com um lápis e fazer o desenho. Se tu quiser fazer com aquelas canetas que apagam, aquelas canetas térmicas, também pode. Como eu não tenho aqui aquelas canetas e a gente vai botar os detalhes por cima desse traço, ele não vai aparecer, pode passar o lápis, tá? Se tu for fazer o traço com lápis, assim como eu fiz, cuida pra fazer ele certinho, porque se sair pra fora, depois vai ficar aparecendo. Dá pra tentar dar uma apagada com a borracha escolar mesmo, mas o melhor é que a gente não erre, né? Que não fique borrado pra fora. Eu já deixei prontinha aqui uma trança de correntinhas, tá vendo? Só a correntinha simplesinha, eu já medi com o tamanho do meu desenho. E agora o que eu vou fazer é passar a cola universal em cima desse traçado aos poucos. Vou passar uma parte, vou colar, segurar, vou passar uma parte, colar, segurar, como eu fiz aqui na costura do saquinho, tá? Vamos fazendo assim aos pouquinhos, fixando a correntinha no desenho. Aqui na minha ponta das correntinhas eu não finalizei elas, tá vendo que eu tô com a alça aqui, fiz 2 correntinhas a mais, porque depois chegando no final, se ficar maior mesmo, dá pra desmanchar, e se ficar menor, eu ainda posso pegar aqui e fazer mais correntinhas, se for o caso. É melhor do que eu cortar e depois faltar e não ter como fazer, tá? Se tu não é muito fã da cola, o que tu pode fazer também é costurar. Como é que tu vai fazer? Eu vou te mostrar sem a linha, só a agulha para tu entender. Tu vai passar com a agulha aqui no meio das corcundinhas da correntinha, tá vendo? Aqui nessas corcundinhas aqui, e aí então costurar seguindo o traçado. Passou aqui, passou lá no saquinho, então volta na próxima corcundinha aqui do lado, passou, pegou ela toda aqui, e aí vai passar por ela aqui e vai passar lá no traçado de novo. Todos os pontinhos. Aqui o coração até é simples, porque é pequeno, mas se tu fizer um desenho mais complexo, vai te custar tempo, tá? Eu prefiro usar cola universal.
Terminei de colar, então, o meu coração. E, ó, aqui eu acabei fazendo certinho, ó. Lembra que eu tinha te dito que eu fiz 2 correntinhas a mais? Precisei delas, não precisei tecer a mais, mas também não desmanchei. Mesmo se tu medir direitinho, deixa a tua alça pronta, não corta o fio do novelo, porque fica uma margem de segurança. Se tu precisar, tu pode tecer mais ou pode desmanchar. Aqui eu vou cortar o fio, então. Vou finalizar o ponto. E nós vamos fazer o acabamento aqui, que nós vamos passar esses fiozinhos lá pra trás. Passei o meu fio numa agulha de bordado, não é agulha de tapeceiro, porque ela tem ponta, ó, que fica melhor de passar pelo tecido. E vou botar bem na pontinha do meu coração aqui. E vou sair com o fio lá dentro. É durinho, porque o fio é grosso e o buraquinho é pequenininho, mas ela passa, tá? Assim, e esse fiozinho fica lá dentro. Vou fazer a mesma coisa com o outro. Eu não vou botar esse fio exatamente no mesmo ponto, porque eu quero dar um nozinho depois neles dois. E se eu botar no mesmo ponto, não vai resolver. Eu vou botar no ladinho, assim, bem do ladinho, tá? Pouquinho só pro lado, porque aí entre eles vai ter um pouco de tecido aqui, que vai segurar ele no lugar. Aqui, ó, tá vendo que eu falei? Tem um tecidinho ali, então eu vou dar um nó, e aí não vai deixar escapar o fio lá pra fora. Pode apertar bem esse nozinho, cuida pra não franzir. 2 nozinhos, agora eu posso cortar aqui o fio rentezinho, ó. Não precisa deixar muito, não. É só uma pontinha que ele fica lá seguro. Aí o acabamento fica bem direitinho aqui e a gente tem a personalização. Agora, vamos fazer a cordinha aqui. Aqui eu fiz um cordão torcido que eu já te ensinei a fazer lá no Instagram. Tá lá nos destaques dos stories, no Dicas e Truques. Então procura lá se tu não viu. E eu usei 2 cores de fios. A medida que tu vai usar para fazer o teu cordão torcido é 4 vezes essa medida aqui do saquinho dobrado. Então, se aqui eu tenho 15 centímetros de largura desse saquinho, eu vou precisar de 60 centímetros de fio, então torço ele e dobro ao meio. Como o fio é muito comprido, eu prendi uma das pontas na maçaneta, mas tu pode dar na mão do marido, na mão do filho para te ajudar, enquanto tu torce do outro lado e depois dobra ao meio, tá? Eu botei aqui num alfinete, momento cultural, sabe como é que chama isso no Rio Grande do Sul? Joaninha. Eu acho bem mais bonitinho que alfinete, mas se eu falar Joaninha, muita gente não vai entender. Então, botei aqui a minha Joaninha, meu alfinete na ponta. Eu dei um nozinho só de um lado, ó, porque aí facilita na gente passar aqui. E o alfinete vai nos ajudar a chegar até o outro lado, porque a gente vai empurrando ele, ó, vai frisando aqui, apertando. E o fio vai sendo conduzido aqui no nosso saquinho. Até chegar lá do outro lado, que é rapidinho. Aqui cheguei, posso puxar com cuidado, com capricho, ó, puxando devagarinho. Coisa feita à mão precisa de cuidado, ó. Aí saiu lá do outro lado, tá vendo? Facinho. Vou puxar aqui, posso tirar meu alfinete já. Não vou precisar mais dele. E agora, ó. Eu fiz um nozinho ali e ficou um rabicó. Eu vou fazer mais ou menos do mesmo tamanho, que é pra eu não perder muito fio e ter o mesmo acabamento dos dois lados. Aqui. Vamos ver o tamanho. Um pouquinho mais, menos agora. Aqui. Ajusta bem. Um nozinho bem apertadinho. E agora eu vou cortar aqui no meio, ó. Cortei. Fiz o rabico aqui igual. Solta porque ele tá bem torcido. E aqui a gente tem o saquinho personalizado, ó. Pode dar o nozinho. E fica um saquinho muito, muito gracioso. E pode ser personalizado com a forma que tu quiser. Eu tenho aqui um outro saquinho que eu fiz para outra encomenda. Olha só que graça que ficou.
O nome da menina que vai ganhar a boneca começa com um S. Então eu fiz aqui esse símbolo com o Szinho, coloquei umas florzinhas. Aqui eu tenho nós franceses para fazer os botõezinhos da flor. Também já te ensinei lá no Dicas e Truques do Instagram. Coloquei pomponzinhos que a gente tem aqui no canal como fazer bem facinho. E ó, aqui eu usei um fio para agulha 2,5, ele ficou um pouco mais fininho. E aqui eu usei um fio para agulha 1,25. E aí ficou esse detalhe, essa diferença de espessura. E tu pode fazer o que tu imaginar de desenho, qualquer desenho. Aqui eu já usei, ó, 2 espessuras de fio, o fio para 2,5 e o fio para 1,25 na hora de torcer, diferente desse aqui, ó. Esse aqui eu usei 2 fios para 2,25, mas o processo é o mesmo. E eu vim te mostrar porque tu pode personalizar da maneira que tu quiser, pode combinar com os teus bichinhos, com as tuas bonecas, pode combinar com o teu ateliê, tu pode botar a inicial, pode fazer a marca do teu ateliê aqui, pode botar a inicial da criança que vai receber, como eu fiz aqui. É uma infinidade de possibilidades para esses saquinhos personalizados que ficam tão lindos. E eu falei que as tuas embalagens ficam mais sustentáveis, o teu produto fica mais sustentável, porque depois de receber o teu produto, o teu cliente pode usar esses saquinhos para roupas delicadas durante uma viagem, para transportar até os brinquedos, as bonecas, para guardar elas direitinho quando for levar dentro da mochila. Uma infinidade de usos tem esses saquinhos aqui. E aí, como é que tu faz para entregar pro teu cliente? Não vai entregar nesse saquinho somente. Compra uma sacolinha daquelas de papelão e bota esse saquinho dentro. E fica muito legal. Não esquece de deixar o like se tu gostou. Se tu vai fazer, me marca nas redes sociais, porque eu quero ver também os teus saquinhos personalizados. Eu quero ver o que tu fez de desenho aí, para deixar um coração e uma mensagem de amor e te agradecer por estar aqui junto comigo, me acompanhando. Beijo!